65. Quais são os benefícios especiais que gozam por Cristo os membros da igreja invisível? A igreja. Muito bem. Essa pergunta, ela é uma introdução agora de uma longa série, que vai da pergunta 66 até a pergunta de número 90, que vai falar especialmente sobre a doutrina da nossa união com Cristo. E essa é uma doutrina belíssima, mas pouco explorada e pouco ensinada. E a minha oração é que a partir de dezembro, então, quando retomarmos, nós possamos, então, falar sobre a beleza dessa doutrina, a doutrina da nossa união com Cristo. Muito bem, nossa metodologia de hoje. Na mensagem de hoje, estudaremos uma parte da oração sacerdotal. A oração sacerdotal de nosso Redentor se encontra no capítulo 17 do Evangelho de João, mas como o texto é muito grande, muito rico de comentários, a oração sacerdotal, nós vamos limitar o estudo essa manhã apenas a 4 versículos, do 20 ao 24. E os 3 tópicos da nossa aula de hoje são a nossa união com Cristo em graça, conforme sugere a pergunta que nós estudamos, a unidade da igreja como um reflexo da união com Cristo e a nossa união com Cristo em glória. Tá? Então, os 3 tópicos da nossa aula. Vamos ao texto, então, a oração sacerdotal, João 17, de 20 a 24. Vamos fazer a leitura alternada? Aí os irmãos me ajudam também na leitura. Eu vou iniciar com o versículo 20, a igreja responderá com o versículo 21 e procederemos então a leitura até o versículo 24. Versículo 20. Palavras do Senhor Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A igreja. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Muito bem, queridos. Então vamos ao tópico primeiro da nossa aula, lições sobre a nossa união com Cristo em graça. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã, meus amados irmãos, é que a união com Cristo aplica-se apenas aos eleitos, ou seja, os membros da igreja invisível. Por isso que na pergunta de 65, fala justamente sobre os benefícios e os privilégios dos membros da igreja invisível. Estes desfrutam. Lembremos que os reformadores, eles fizeram uma definição de termo muito rica e importante para a nossa compreensão. Eles afirmaram que existe a igreja visível, e a igreja visível é essa que os nossos olhos veem. E na igreja visível existe os salvos e os não salvos. Existe o trigo e o joio. Nem todos que fazem parte da igreja visível são verdadeiramente crentes. A igreja invisível é constituída daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Os membros da igreja invisível são os eleitos, os salvos, os redimidos em Cristo Jesus, e não há incrédulos, não há ímpios na igreja invisível. A igreja invisível também é chamada de igreja triunfante. É a igreja daqueles que hão em Cristo Jesus vencer, é da igreja daqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. A doutrina da nossa união com Cristo, rapidamente aqui vamos definir esse conceito. Pela fé, nós nos unimos a Cristo. E nós estudamos nas aulas anteriores a imagem da igreja como sendo o corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça, e cada um de nós somos partes do corpo de
de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e nós nos unimos a Cristo Jesus em seu corpo místico, como os reformadores afirmavam. Por que corpo místico? Porque a gente não vê, mas pela fé nós estamos ligados uns aos outros, e como membros do corpo de Cristo, todos nós precisamos desempenhar o nosso papel, a nossa função no corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada, para que a igreja ela cresça de forma saudável. Quando ocorre a nossa união com Cristo? A nossa união com Cristo, ela ocorre em dois momentos: na morte e na vida. Lembremos que não há união com Cristo sem morte. E o próprio Senhor Jesus deixou isso de uma forma muito clara. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Como eu e você podemos saber que nós estamos unidos a Cristo? Se nós morremos para o mundo. É como Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A nossa união com Cristo, ela é consolidada em nossa morte. Por isso, em Romanos capítulo 6, Paulo fala sobre: fazei morrer a vossa natureza humana. Todos os dias nós precisamos fazer com que a nossa natureza humana ela venha a ser morta. E é um processo contínuo, e isso aqui é interessante a gente destacar, porque a morte da nossa natureza humana não é um processo definitivo. Na teologia nós chamamos de mortificação. Todos os dias fazer morrer o velho homem. Então, quem se uniu a Cristo vive esse processo contínuo. Quando você acorda pela manhã, você se olha no espelho, a primeira coisa que você tem que desejar é a sua própria morte. Assustou, né? Você se olha no espelho e você fala assim: Senhor, me mata. Ajuda, Senhor, a crucificar o meu eu. Ajuda, Senhor, a crucificar as minhas vontades. Que já não seja eu quem viva, mas Cristo que viva em mim. Enquanto houver, meus amados irmãos, nós vamos vida, enquanto nós aqui existimos, esse é um processo contínuo, fazer morrer a vossa natureza terrena. E a nossa união com Cristo se dá também na vida. Pelo fato de ter Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com Ele, e nós já temos a vida eterna. Então, ter a vida eterna é uma evidência de nossa união com Cristo. Nós nos unimos a Ele na morte, na mortificação dos nossos desejos, na mortificação de nossa carne, e nós nos unimos a Cristo Jesus na vida, na ressurreição, na esperança de que nós reinaremos com Cristo Jesus para todo o sempre. Então, a doutrina da união com Cristo é a nossa ligação ao cabeça, que é Cristo Jesus, como membros do corpo, e esse processo, ele ocorre através da morte do nosso eu, da morte da nossa natureza pecaminosa e da nossa união em vida com Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Jesus é as primícias daqueles que dormem, ou Ele ressuscitou primeiro, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa fé. Ponto 2. A união com Cristo aplica-se a todos os eleitos em todos os tempos. Versículo 20, se você quiser acompanhar, João 17, 20, nós encontramos a expressão: mas por aqueles que vierem a crer. Todos os eleitos, todos os redimidos, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, hão de se unir a Cristo Jesus. O que nos motiva, por exemplo, a evangelização? É saber que aqueles que fazem parte da igreja invisível, que não estão na igreja visível, ao ouvirem o evangelho, crerão. E porque eles crerão, eles serão inseridos na igreja visível. Então, a nossa motivação em pregar a palavra de Deus, em anunciar o evangelho, é justamente a convicção de que aqueles a quem Deus escolheu, eles crerão.
Não crerão por causa dos nossos argumentos, por causa da nossa capacidade argumentativa, mas eles crerão porque foram eleitos e escolhidos pelo Senhor. Um ataque que a doutrina da união com Cristo sofre, e que alguns também, de uma forma equivocada, atacam a doutrina calvinista, é este aspecto. O calvinista não prega. O calvinista, ele crê que os eleitos estão lá fora e que não precisam pregação. Isso é uma caricatura. Nós não cremos assim. Pelo contrário, nós somos motivados a pregar, nós somos encorajados a pregar, justamente por saber que aqueles a quem Deus escolheu, eles hão de crer na sua palavra. Ponto 3. A união com Cristo ocorre por um único meio. A pregação da palavra de Deus. Vejam vocês o versículo 20. Por intermédio da sua palavra. E aqui, meus amados irmãos, eu e você precisamos compreender que nenhum outro método evangelístico pode substituir a pregação da palavra de Deus. Este foi o meio que Deus determinou para que os eleitos encontrem a verdade. Este foi o meio, a pregação, o meio que Deus determinou para que os salvos contemplem a glória de Cristo Jesus. Ponto 4 aqui. A união com Cristo, ele promove a unidade da igreja, a fim que todos sejam um. Versículo 21. Algo importante na vida da igreja, que eu e você precisamos compreender, é que o Senhor, ele já proporcionou a nós todos os meios necessários para que a igreja ela caminhe em unidade. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai que age em todos. Então, a unidade da igreja não é algo que a gente produz. A unidade da igreja é algo que a gente preserva. Quem produz a unidade da igreja? Cristo, o Espírito Santo. Ele produz a unidade da igreja. O que nos une aqui? Nós temos uma só fé, uma só esperança. Apesar de vermos de lares diferentes, de ambientes diferentes, de formação diferentes, e muitos até de estados diferentes, de regiões diferentes, aqui todos nós nos unimos em torno de uma única fé, de uma única esperança, de um só Senhor, que é Cristo Jesus. E é isso que faz com que nós nos congreguemos aqui. Isso é o que faz com que nós, como igreja, estejamos juntos. Os elementos essenciais para a unidade já nos foram dados. A igreja, ela tem a incumbência de preservar esses elementos. 5. A união com Cristo transmite a glória de Deus ao seu povo. E a glória de Deus é a presença de Cristo com a igreja. Veja o versículo 23 que diz: e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. A glória da igreja, amados irmãos, não é o seu edifício, não é o seu templo, não são os seus terrenos, não é a sua construção. A glória da igreja não é o patrimônio que ela possui, o seu saldo bancário, o quanto ela tem de recursos para poder fazer investimentos. E muitas igrejas, infelizmente, lamentavelmente, pautam a sua glória, ou veem a sua glória, como aquilo que eles possuem de bens materiais. Não. Eu louvo a Deus pela reforma do nosso templo, ficou muito bonito o nosso lugar, ficou um lugar muito agradável para nós cultuarmos ao nosso Deus, mas por mais bonito que esteja o nosso ambiente de culto hoje, amados irmãos, essa não é a nossa glória. A glória da igreja é a presença de Cristo em nós. E pasmem vocês, podemos encontrar, entre aspas, chamadas igrejas, que têm templos lindos, edifícios lindos, mas que por um outro lado não têm a presença de Cristo. E a pergunta que eu faço aos irmãos: há glória nisso? Então nós não podemos pautar, por exemplo, a escolha de uma igreja apenas pela sua construção, apenas pela sua edificação, mas a
pauta da escolha de uma comunidade, nós temos pessoas que nessa manhã aqui nos visitam, a pauta de escolha de uma igreja deve ser justamente pelo fato de se ver a presença de Cristo neste lugar. Por mais bela que possa ser a construção, sem Cristo não há valor nenhum. É apenas um edifício. É apenas um prédio. E por outro lado é interessante, né? Que uma comunidade até simples, que se reúna, por exemplo, debaixo de uma árvore. Os irmãos ali na sua simplicidade, se eles se reúnem com a sua fé verdadeiramente repousada em Cristo Jesus, aquele é um lugar glorioso. Por mais simples que seja. Mesmo que seja debaixo de uma árvore. Porque a glória da igreja, que não é o prédio, somos nós, pedras, cada um de nós somos pedrinhas dentro desse grande edifício. A glória da igreja é a presença de Cristo em nós. E aí, eu fundamento com um texto bem conhecido nosso, João 1,14, que diz o seguinte: e o verbo, a palavra verbo é a palavra logos, que é uma palavra que significa conhecimento. Então, a verdadeira sabedoria, o conhecimento se fez carne, é uma referência a Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ok? Muito bem, ponto 2 da nossa aula, a unidade da igreja como reflexo da nossa união com Cristo. Lições sobre a unidade da igreja. Então eu quero destacar aqui, amados irmãos, 4 lições importantes sobre a unidade da igreja. Primeiro, a unidade da igreja em Cristo promove a glória do Deus Trino. E a gente precisa aqui definir o que vem ser a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela é construída pelos nossos conjuntos de crenças, de fé, e nós vimos que esses elementos foi o próprio Deus que nos deu, mas também a unidade da igreja, ela deve ser preservada e assegurada por relacionamentos saudáveis. Por exemplo, uma igreja que vive em constante guerra, em constante conflito, em constante atrito, não é uma igreja que reflete a glória de Cristo. A igreja que reflete a glória de Cristo, ela vive em paz. Ela vive em harmonia. Pessoas que têm um espírito bélico, contencioso dentro da igreja, ao invés de contribuir para a expansão do reino de Deus, para a edificação da igreja, contribuem para a sua vergonha e para a sua diminuição. Por exemplo, é muito comum a gente até ouvir a seguinte expressão: para que eu vou naquela igreja? As pessoas ali vivem brigando, vivem se mordendo uns aos outros. Então, aonde há guerra, aonde há conflito, não há o crescimento. Aonde há guerra, aonde há um espírito contencioso, espírito faccioso, não há edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos tudo para a paz. Temos todos os elementos que promovem a nossa unidade. E qual deve ser o nosso esforço? Lutar pela preservação da nossa unidade, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, sem espírito beligerante, sem facções, sem divisões, sem contendas. Irmãos, haver guerra na igreja, divisão na igreja, contenda na igreja, isso é vergonhoso. E algumas pessoas ainda, com uma visão assim limitada do que é o evangelho, acham de grande valor promover guerras e contendas dentro da igreja. O que é de grande valor dentro da igreja é o espírito pacificador, preservando a unidade que o Senhor Deus nos deu. Então, um apelo que eu faço aos amados irmãos, e até em especial aos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Os presbíteros e diáconos devem ser os principais responsáveis pela preservação da paz e da unidade da igreja. Foram escolhidos por Deus para este fim. Foram levantados por Deus para este fim. Prossigamos aqui, ponto 2. A unidade da igreja em Cristo promove um testemunho eficaz. Vejam o versículo 22, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu até falei já sobre essa questão, né? Então, por exemplo, aonde há guerras, aonde há contenda, ao invés das pessoas serem atraídas ao evangelho, essas pessoas, elas são o quê? Expelidas. Para que eu vou naquela igreja? As pessoas ali vivem em guerra, em contenda,
falando mal uns dos outros, se mordendo uns aos outros, lançando injúrias e calúnias uns contra os outros. Ao invés de atrair as pessoas, esse tipo de comportamento dentro da igreja faz o quê? Afasta as pessoas. Então é a igreja vivendo em paz, em unidade, que vai fazer com que as pessoas creiam que foi o Pai que enviou o Filho e que o Filho se faz presente entre nós. Ponto 3. A unidade da igreja em Cristo promove o aperfeiçoamento, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha só que interessante essa afirmação aqui de Cristo Jesus. O que contribui para o nosso crescimento espiritual? A unidade da igreja. Estarmos juntos em um só propósito, firmados em uma única crença. Então, quanto mais a igreja ela estiver unida, quanto mais a igreja estiver firmada em um propósito, mais a igreja ela é edificada, mais a igreja cresce, os membros se tornam maduros. Sabe qual que é o sinal de imaturidade dentro da igreja? Criar confusão. Porque quem cria confusão é menino, é imaturo. Quem cria confusão, quem cria problema na igreja, quem cria divisão na igreja, é gente imatura. A pessoa madura, ela vai promover o quê? A unidade, não a contenda. Vai promover a paz e não a guerra. Então, o sinônimo de maturidade dentro da igreja é justamente a preservação da unidade. Quando é que a gente pode afirmar que uma igreja é madura? Quando a igreja ela vive o quê? Em paz. Quando podemos dizer que é uma comunidade saudável? Quando a igreja ela vive sem guerras, sem contendas, sem conflitos. Isso é uma igreja madura. Isso é uma igreja madura. Então, maturidade não tem nada a ver também com o tempo de igreja. Porque você pode ter pessoas que já estão há décadas na igreja, 3, 4 décadas, mas são meninos. Tudo quer brigar. Tudo arruma motivo de contenda. Tudo arruma motivo de guerra dentro da igreja. É imaturo. Pode ter décadas dentro da igreja. Pode já ter tempos dentro da igreja. Pode ter passado por todos os tipos de cargos dentro da igreja. Mas pessoas que têm um espírito belicoso ainda são pessoas imaturas na sua fé. A unidade da igreja em Cristo Jesus evidencia o amor de Deus pelo seu povo. Olha só o versículo 23 que diz o seguinte: e os amastes como também amaste a mim. Deus ele é amor. A essência de Deus é o amor. E apesar dos nossos erros, apesar dos nossos tropeços, Deus ele se compadece de nós. Deus ele nos perdoa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Uma igreja saudável, uma igreja que vive em unidade, ela deve refletir o caráter de Deus. E quando eu falo sobre refletir o caráter de Deus, é refletir o caráter de Deus em bondade, misericórdia, amor, compreensão, compaixão. E vejam o texto, 1 João 4, de 7 a 8, diz o seguinte, 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A primeira carta de João é uma carta teste. É uma carta teste. Como você sabe que você está unido a Cristo, que é o tema da nossa aula? Pela prática do amor. Por exemplo, se alguma pessoa diz o seguinte: eu odeio fulano. Eu não suporto fulano. Eu vou na igreja, mas eu torço para que fulano não passe perto de mim, porque eu não suporto vê-lo. Pessoas que assim pensam, não conhecem a Deus. Porque todo o amor procede de quem?
de Deus. Por isso a exortação que nós temos aqui: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E olha só essa afirmação aqui: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Logo, portanto, quem não ama, quem odeia o seu irmão, não conhece a Deus e não é nascido de Deus. Prosseguindo aqui o versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, vamos compreender a questão da união com Cristo e a prática do amor. Deus nos deu todos os meios necessários para que nós nos amemos uns aos outros. Temos a mesma fé, a mesma esperança, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai que age sobre todos. E um outro ponto muito importante, que a gente nunca pode esquecer como igreja, né? Nós vamos viver juntos para todos sempre. Já pode pensar nisso? Teu irmão que está aí ao teu lado, ele vai viver com você para toda a eternidade, ou por toda a eternidade. E é triste a gente pensar que a gente pode ter pessoas da família, de sangue, que pelo fato de não terem sido redimidos, salvos em Cristo Jesus, não passaram a eternidade conosco. Biblicamente falando, os nossos laços em Cristo são superiores aos nossos laços sanguíneos. Porque os nossos laços sanguíneos, eles terminam aonde? Aqui. Mas os nossos laços em Cristo, eles são o quê? Para toda a eternidade. Então, os nossos laços sanguíneos, eles são transitórios, eles são temporais. Terminam aqui. No céu não haverá casamento. No céu não haverá casamento. Então nós precisamos nos amar uns aos outros, nos respeitar uns aos outros, agimos de uma forma misericordiosa, respeitosa uns com os outros, lembrando que nós vamos passar toda a eternidade juntos. É a doutrina da união com Cristo que nos leva a essa afirmação. Muito bem, terceira e última parte da nossa aula: nossa união com Cristo em glória. Nossa união com Cristo em glória. João 17, 24. Vamos ler juntos? Vamos lá, todos juntos a uma só voz. Pai, a minha vontade... Muito bem. 3 verdades importantes sobre esse tópico aqui. A nossa união com Cristo aqui, nesta realidade, é a certeza que estaremos com Cristo em sua glória. Para a gente pensar aqui, voltando ao tópico unidade da igreja também. Como eu posso ter certeza de que eu estarei com Cristo em sua glória? Pelo zelo, pelo cuidado em preservar a unidade de Cristo, no amor uns aos outros. Lembremos que comunhão tem 2 alicerces. Comunhão tem 2 fundamentos. E quais são os 2 alicerces da comunhão? Primeiro, o mesmo conjunto de fé e de crenças. Uma igreja ela só pode dizer que tem comunhão quando há, por parte da membresia, o mesmo entendimento de fé, o mesmo conceito de crença. Por isso é importante da confessionalidade. Por quê? A confessionalidade, ela promove a unidade da igreja quanto à sua crença, quanto à sua fé. Nós temos um documento de fé, que não são os nossos símbolos de Westminster, que nos une como igreja. É a forma como nós interpretamos as Sagradas Escrituras que promove a unidade da igreja a partir dos nossos símbolos de fé. É importante nós afirmarmos que os nossos símbolos de fé não são inerrantes, mas são estes os padrões de fé da igreja, aquilo que nós cremos. E por que há necessidade destes? Para que nós tenhamos unidade. Porém, o outro pé, o outro alicerce da união com Cristo é o amor, o sentimento. Comunhão se constrói com fé, com crença e amor.
Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, João 13:35, se tiverdes amor uns para com os outros. Se a igreja não tiver amor, de nada vale. Ainda que falemos a língua dos homens e dos anjos, ainda que tenhamos todo o conhecimento e a ciência, ainda que entreguemos o nosso próprio corpo ao martírio, se a igreja não tiver amor, a igreja em si ela está morta. Então não adianta nada ter boa teologia, boa crença, se nós não tivermos boa prática. Então, a fé e amor é a união entre teoria e prática. E a igreja ela precisa sempre ter pautado, ou caminhar, melhor dizendo, por esse equilíbrio. Teoria e prática. Fé e amor. Ponto 2. A nossa união em Cristo, em sua glória, proporcionará o privilégio de desfrutarmos toda a beleza de sua glória. Só lembrando que para nós o novo céu e a nova terra, a beleza do novo céu e da nova terra é contemplarmos a glória de Cristo Jesus. Não é andarmos em ruas de ouro ou estarmos no jardim que tem o mar como cristal, não é contemplarmos da árvore que tem os seus 12 frutos, conforme diz lá em Apocalipse, mas a beleza do novo céu e da nova terra é contemplarmos a face de Deus, é contemplarmos a face do nosso Redentor, Cristo Jesus. E quem há de contemplar a face de Cristo Jesus? Aqueles que estão unidos na fé centrada no Redentor e no amor cristão que nos une como comunidade. E uma nota aqui importante: qual deve ser o nosso desejo quanto ao novo céu e à nova terra? Boa parte dos crentes deseja o novo céu e a nova terra porque lá não vai ter dor. É muito comum a gente ouvir assim: ai, estou cansado dessa vida, não vejo a hora de ir para o novo céu e para a nova terra, porque lá eu vou descansar, porque lá eu não vou ter sofrimento, lá eu não vou ter angústia. Irmãos, não é essa a nossa motivação. O desejo intenso do nosso coração quanto ao novo céu e à nova terra é contemplarmos ao Cordeiro, é dizermos ao Senhor que nos salvou: muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia que me salvaste. Esse deve ser o nosso desejo, contemplar a face daquele que nos salvou. 3. A nossa união com Cristo em sua glória nos proporcionará uma visão ampla do plano de Deus, criação e consumação antes da fundação do mundo. Sabe quando de fato eu e você vamos ver que valeu a pena ser crente? No novo céu e na nova terra. E talvez o que eu vá falar aqui lhe cause uma certa estranheza. Veja só, você pode encontrar pessoas ímpias, desonestas, pessoas más, que podem ter uma vida melhor do que a sua. Por exemplo, quem de nós não está sujeito a uma enfermidade? Quem de nós não está sujeito, por exemplo, amanhã ficarmos prostrados em uma cama? Jamais desejo a vocês isso, de forma nenhuma. Mas eu estou colocando uma situação para que a gente venha a pensar sobre isso. Nós não estamos isentos dos infortúnios da existência humana porque somos crentes. Nós não estamos sujeitos, ou isentos, melhor dizendo, a qualquer tipo de desastre ou qualquer tipo de acidente porque somos crentes. A nossa fé, ela não nos traz imunidade quanto à dor, quanto a frustrações. A nossa fé, ela não traz imunidade quanto a decepções, a enfermidades. Então, a gente pode, de fato, encontrar pessoas ímpias, pessoas más, que possam ter uma vida aqui melhor do que a nossa. Pensar na vida de nosso Redentor. A vida de Cristo Jesus não foi uma vida confortável. Jesus ele não foi cercado de luxo. Jesus ele não foi cercado de conforto. Pelo contrário. O próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. E que vergonhosa foi a morte de nosso Senhor.
Que vergonhosa foi toda a situação que ele foi exposto. Foi humilhado, despido, escarnecido, cuspiram em seu rosto. Teve uma das mais terríveis e dolorosas mortes, que é a morte de cruz. Se a gente for pensar na vida de Cristo, a sua breve existência aqui, a vida de Cristo foi um fracasso, humanamente falando. Jesus, ele sofreu tudo isso, para que eu e você possamos compreender que a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança quanto a Cristo, ela está muito além da nossa realidade, no novo céu e na nova terra. E nós só podemos encontrar paz e convicção quanto a essa esperança por estarmos unidos ao nosso Redentor em sua morte, em sua vida, e preservando a unidade e a paz da igreja. Minha oração, meus amados irmãos, é que o Senhor nos dê graça para que verdadeiramente todos nós vivamos essa unidade e essa união com Cristo Jesus. Quero me despedir de casa, que acompanharam o nosso ensino desta manhã, e vamos passar então para as perguntas.